Todos iniciando a gravação, então. Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de julho de 2020. Estão presentes todos os conselheiros titulares: Mário, Martim, Ricardo, Ludmila, Caio, vice-presidente, Rony. Então, vamos começar por um processo que estava na pauta da tarde de ontem e não houve tempo hábil para dar sequência ao seu julgamento, mas começaremos com ele e depois já passaremos para a programação da pauta que estava do 57 em diante, que estava programado para o dia de hoje. Eu passo a palavra para o 56, para o colega Ricardo Chavegato, que está com a palavra para a relatoria. Por favor, Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Então, iniciando pelo item 56 da pauta, Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Vale do Paranaíba. Recurso de ofício voluntário. Bem, trata-se aqui, um pequeno comentário antes da leitura, é que é um processo de CFL 68. Nessa mesma ação fiscal foram lavradas diversas NFLDs, e essas NFLDs não passaram aqui pelo CARF, e algumas delas também não passaram, não há registro lá de julgamento na DRJ. O caso é que os recursos voluntários acabaram sendo intempestivos. E esses recursos voluntários, a gente não tem acesso a eles, tá? Agora, as NFLDs estão todas em Procuradoria da Fazenda Regional. Ou seja, como foi intempestivo, acabou indo já para a Procuradoria da Fazenda. Bem, seguindo, eu acredito que é possível fazer a apreciação e votação desse processo. Vamos lá. Trata-se de recurso de ofício e voluntário, onde o auto de infração tem CFL 68. É aquela apresentação de guias para recolhimento, que não tem todos os dados correspondentes aos fatos geradores. Por unanimidade, foi improcedente a impugnação, mas também por unanimidade foi relevada parcialmente a multa aplicada. Houve um pedido de diligência realizado pela DRJ. Esse pedido foi o seguinte: a manifestação solicitada pela DRJ foi apresentada na forma de informação fiscal, concluindo que a interessada corrigiu parcialmente a falta nas competências autuadas. E, depois de proferida essa manifestação, a impugnante não se manifestou novamente. Do relatório do acórdão, resumidamente, podemos expor: por ter deixado de informar-se na GFIP, nas competências de 199 a 9 de 2006, ela foi autuada. Os autos foram encaminhados para a diligência fiscal, no qual foi constatada a correção parcial da falta, ou seja, a empresa declarou parte dos fatos geradores anteriormente omitidos na forma das planilhas, pelo que a multa passa a ser calculada conforme a planilha anexada pelo DRJ, resultando em um valor menor do que o autuado. Na emenda do acórdão, destaco que a correção foi apenas parcial da falta, então a relevação foi, por isso, parcial. De acordo com o voto do acórdão da DRJ, ainda destaco que a correção da falta foi confirmada por informação fiscal, e o pleito encontra-se legalmente amparado, então não há que se falar em ilegalidade, e deve a multa ser relevada totalmente em algumas competências, de 199 a 7 de 2002, e 1 de 2003 a 12 de 2005, e parcialmente nas demais competências. Eles votaram, então, pela procedência com relevação parcial. Procedência do auto com relevação parcial. Do recurso voluntário, destaco que a empresa apresentou seu recurso, ao recurso de ofício, pelo valor de alçada à época. Aí, após isso, houve o recurso voluntário, onde, em síntese, a alega interessada que em sua defesa apresentou os documentos realmente comprovando a entrega das despesas corrigidas e que acumulou todos os valores a recolher que fossem inferiores a R$ 29,00, por isso houve divergências. Alega que foram corrigidas as irregularidades apontadas pela fiscalização e dizem respeito também às suas filiais. E ele detalha, filial a filial, quais foram os valores corrigidos, ou que ele não concorda que a auditoria tivesse não acatado. E, novamente, a empresa sustenta que os documentos acostados na defesa foram suficientes para demonstrar que as falhas apontadas foram corrigidas. O pedido final é que se julgue improcedente a ação fiscal
e que seja acolhido seu recurso, cancelando o débito. Esse é o relatório, senhor presidente. Passo então ao voto. Pode-se dizer que, quanto ao recurso de ofício, ele não deve ser conhecido por causa do valor taxado, com base na portaria do Ministério da Fazenda 63 e a súmula CARF 103. Já quanto ao recurso voluntário, ele deve ser conhecido. Parágrafo 14. Verifique-se que, embora o recorrente volte a indicar que teria corrigido todas as falhas de EFIP que originaram a sua atuação, ora sob análise, todos os documentos e argumentos já foram reapreciados pela autoridade atuante, conforme a função fiscal de e-folhas, onde, inclusive, foram anexadas tabelas elucidativas das correções consideradas competência a competência. E tais apreciações da auditoria já foram conclusivas e consideraram os períodos indicados pela hora recursante dessa recursão. Devidamente intimada e interessada no resultado da diligência, quedou-se inerte. Com base nas informações da auditoria e relatório conclusivo, a DRJ também já aplicou a devida relevação parcial da multa, mantendo apenas parte da autuação, relativa aos períodos que restaram ainda não corrigidos, indicados pela auditoria e diligência. Ressalte-se também que a indicação dos argumentos recursais de possível correção devido ao tempo das informações de FIP não foram claramente elaborados, indicando apenas somas de valores e contribuições devidas pelas filiais, sem maior esclarecimento de a quais períodos se refeririam, o que os torna imprestáveis para alterar a decisão de piso por falta de clareza. O interessado teve a oportunidade de contestar os dados apurados pela fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes necessários a infirmar os dados utilizados na estimação do lançamento, mas, no entanto, não fez de forma plena. Assim, as alegações desprovidas de meio de prova justificam e não podem prosperar. Por fim, incabível o pedido da hora recorrente no sentido de afastar a autuação corretamente elaborada pela autoridade fiscal devidamente revisada pela instância ACO. Eu acredito que, pela condição que estão as NFLDs inscritas, e sendo este auto 68 trabalhado, avaliado e já reduzido, é possível tomar esta decisão como voto em não conhecer do recurso e negar provimento do recurso voluntário. Obrigado, Ricardo. Então, ele não apresentou nenhuma documentação ou argumento novo em relação ao que já tinha sido examinado pela DRJ. A argumentação ele até apresentou, mas ele não comprova. E todos os argumentos apresentados já foram devidamente apreciados pela auditoria. Ok, dúvidas? Vou passar a votação, então. Mário? Bom dia, senhor presidente. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator também. Acompanho também. Caio? Caio? Não estamos te escutando, Caio. Alô? Não? Agora sim. Sim? Sim. Estão ouvindo? Acompanha o relator. Leonardo? Também acompanho, presidente. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou negar conhecimento ao recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário. E passo a palavra, continua com a palavra o doutor Ricardo, processo 59 da pauta, que estava programado para o dia de hoje, às 9 da manhã. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Obrigado, senhor presidente. Item 59, em geral, engenharia limitada. Trata-se de um recurso voluntário contra uma decisão notificação ainda da DRP. Essa decisão notificação considerou improcedente a impugnação contra o NFLD levantada face a aviso de recebimento e regularização de obra. Do relatório da referida decisão da DRP, a descrição do lançamento refere-se à contribuição da empresa, cota patronal, contribuição assegurada, contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial, contribuições destinadas a outras entidades, todos os incidentes sobre a remuneração paga aos empregados pela prestação de serviço na obra de construção civil. Houve apresentação de impugnação, mas dizendo o quê? Em observância quanto aos limites estabelecidos para a aferição indireta, porque o aviso de recebimento, o aviso de relação de obra, ele é feito, então, por aferição indireta. Não é o cálculo, contribuição a contribuição, pela contabilidade da empresa, porque estava ausente a contabilidade. Alega a empresa em impugnação enquadramento incorreto da obra em tabela comercial, como salas e lojas, porque ele fez uma obra de escola. E também alega em impugnação a adoção de critérios de aferição da mão de obra mais onerosos ao contribuinte. A emenda da decisão de piso,
ela diz que o lançamento é totalmente procedente. E ocorreram, nesse processo, intercursos processuais entre a ciência da decisão de notificação e entre a posição do recurso voluntário, mas que não alteram a devida apreciação da lide, a saber, o processo chegou a ser encaminhado para inscrição na Procuradoria, mas retornou à delegacia jurisdicionante com a juntada do processo relativo ao recurso. Consta também decisão judicial e mandado de segurança. Mas esse mandado de segurança ele garantia interessada a continuidade da prestação do seu recurso sem depósito recursal, que antigamente era necessário. Descrevendo o recurso voluntário, a recorrente apresentou seu recurso e apenas repisa seus argumentos já apresentados em sede impugnatória, além de sustentar que haveriam trechos da decisão de piso que, na verdade, seriam favoráveis. O pedido final é pela improcedência total do lançamento. Passando ao voto, senhores, conheço do recurso. Pode ser verificado que todos os argumentos já foram devidamente apreciados e derrubados pela decisão hora guerreada. E ao contrário do que sustenta, não há passagem da mesma que possam favorecê-lo, mas sim apenas esclarecimentos de que todo o lançamento foi corretamente elaborado, fundamentado legalmente e até mesmo com critérios que a beneficiariam nos cálculos do tributo devido, e não na incongruência dos critérios adotados pela fiscalização. Diante do brilhantismo na decisão de piso, adoto como razão desse dia os seguintes destaques da decisão de piso. Da preliminar, o lançamento, ora constituído, encontra-se formalmente correto, tendo se expedido de acordo com os dispositivos legais e normativos que estavam vigentes à época. E do mérito, de acordo com os documentos apresentados com a impugnação, anexados nos autos, trata-se de obra de construção civil de uma escola municipal. A escola possui 2 pavimentos, o primeiro composto de várias salas de banheiro, além de biblioteca e auditório, e o segundo composto de várias salas. Desculpe os detalhes, mas é apenas para provar que não é apenas um salão. A partir desses parâmetros, considerando o disposto na instrução normativa vigente, o enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de edificação, será realizado de acordo com a destinação do imóvel. O número de pavimentos, o número de quartos da unidade, padrão e o tipo da obra. A obra de referência melhor se enquadra, então, na tabela comercial, salas e lojas, apesar da indisposição da recorrente, por destinar-se ao funcionamento do estabelecimento de ensino. Equivoca-se o impugnante a entender que a obra enquadraria na tabela comercial andares livres. É fato que a obra possui espaços livres. No entanto, a área livre ou pilotis não se confundem com salas comerciais ou lojas com área livre. Quanto ao padrão da obra e o número de pavimentos, melhor enquadrar-se então no padrão alto. Quanto ao critério da aferição da remuneração paga pela mão de obra do Estado, vamos esclarecer que a instrução vigente contempla apenas 2 formas de aferição. A primeira com base na nota fiscal e a segunda com base na área construída no padrão da obra. A primeira hipótese de aferição, ao contrário do que alega a defesa, seria mais oneroso ao contribuinte. Então, a segunda hipótese, que foi adotada pela fiscalização, com base em área construída e padrão, é considerado valor anteriormente recolhido, então acaba sendo menos oneroso. Portanto, não assiste razão ao contribuinte, deve ser mantida a decisão prolatária na primeira instância, lançamento concedido em sua ainda. Voto por negar provimento ao recurso. Ok, obrigado, Ricardo. Esclarecimentos? Então, eu vou passar a votação. Doutor Mário? Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator também, presidente. Acompanho também. Acompanho. Acompanho. Juliano? Acompanho, presidente. Então, também acompanha, ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Continua o doutor Ricardo, item 60 da pauta. Fleming, Sociedade Educacional Fleming. Muito obrigado, senhor presidente. Este é mais um CFL 68 e este talvez haja divergência quanto à interpretação de se possa ser ou não julgado. Então, o que acontece? Processos novamente ligados a autos de infração da obrigação principal não tem registro de tramitação nem pelo CARF, nem pela DRJ. Bem, segundo a DRJ, existe um processo onde está o débito principal relativo e que não foi declarado na GFIP. Esse processo foi referenciado no relatório da DRJ, nós veremos a seguir. Mas esse processo não está disponível para consulta no sistema aberto de processo. Verifiquei também que consulta no aplicativo Comprode, aquele sistema aberto no site da Receita, que os 3 processos de obrigação principal estão em fase de cobrança pela Procuradoria Regional em Campinas. Conclusão. Eu vou, então, avaliar, mostrar que é possível adotar um acórdão. Ok?
Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário contra um acórdão que decidiu considerar improcedente uma impugnação com relevação parcial da multa, ICFL 68. Do referido acórdão, acho que pode ser adotado os seguintes pontos do relatório. Não foi informado de GFIP que todos os fatos geradores de contribuição social previdenciária conduzidos em folhas de pagamento. O período abrangido pelo lançamento são das competências 2, 2005 a 9, 2007. Ocorreu correção parcial da falta após o início da ação fiscal, com a ressalva de que apenas os valores referentes à ajuda de custo não foram retificados. Foi apresentada impugnação e a extrapolação de competência funcional do auditor fiscal. Essa é a alegação da impugnação, exercendo típica função jurisdicional, e considerou como complementação salarial os valores adimplidos a título de ajuda de custo. A base de cálculo encontra-se repleta de ilegalidades, motivo pelo qual o auto de infração deve ser declarado nulo. As ajudas de custo possuem natureza de reembolso. A aplicação da taxa Selic como juros de mora seria inconstitucional, e a multa aplicada deve ser cancelada ou pelo menos reduzida. Faço um comentário, eu falei que não tramitou, ela tramitou para a DRJ, o fato é que não há registros de como, quando, o que deu depois disso, se foi aplicado, quando, por que foi para a Procuradoria, ok? Vamos lá. Nas outras, na auto de infração de obrigação principal, porque este auto de infração acessória, a gente vê claramente que eu tenho acesso à decisão da DRJ. Portanto, recurso. Do voto do acórdão, destaco também o quê? A empresa ela não questiona propriamente a infração imputada. A impugnação interposta procura evidenciar a impropriedade do lançamento da rubrica ajuda de custo com complementação salarial e remuneração, para o final apontar que tais valores não devem ser declarados em GFIP por não serem devidos. Em que pese os esforços do contribuinte em revisar os mesmos argumentos verificados no processo de número final 82, justamente o processo que não consta para a nossa consulta e que está inscrito, a constatação da habitualidade no seu recebimento desconstitui natureza e característica primordial de ajuda de custo. Vejam, é discussão e ajuda de custo está no principal. No caso sobre análise, constata-se que, por não ter a empresa declarado em GFIP os valores oriundos da remuneração decorrente da complementação salarial que foi indevidamente denominada ajuda de custo, o auto de infração deve ser mantido porque traduz a situação fática a não declarar em GFIP. Constata-se apenas a existência da multa decorrente da obediência ao disposto no artigo e corresponde a 100% da contribuição não declarada, sem nenhuma menção a juros, sendo que em algumas competências a multa foi reduzida em 50% decorrente da apresentação notificadora. Nota-se que a relevação da multa é juridicamente possível quando atendidos apenas alguns requisitos marcantes, mas a empresa corrigiu apenas parcialmente a falta. Então a DRJ diz, não é possível relevação total. Faça exposto, a DRJ voltou no sentido de julgar procedente o auto, relevando parcialmente a multa. Do recurso, eu posso destacar que a recorrente sustenta que também faz jus à relevação de penalidade referente ao período de 3 de 2007 e 9 de 2007, considerando que haveria fatos que não foram devidamente abordados quando a aprovação do acordo. 1. Sempre teria atendido prontamente a fiscalização. 2. O auditor teria certificado que a empresa não era reincidente. 3. As GFIP retificadoras apresentadas teriam ensejado a relevação da plena penalidade, a plena revelação da penalidade referente ao período de 2 de 2005 a 2 de 2007. Veja, ele está falando que tem direito à relevação de 3 de 2007 a 9 de 2007, mas ele fala que por ter corrigido 2 de 2005 a 2 de 2007, poderia ser relevação plena. Repita seus argumentos que teria havido flagrante extrapolação da competência funcional do auditor fiscal, uma vez que considerou como complementação salarial os valores adimplidos a título de ajuda de custo, e que não está configurado na legislação previdenciária. Argumentos da obrigação principal. Sustenta que a autuação foi desproporcional, que fere o direito de propriedade, sob desconsideração da parte social da empresa. No final, a relevação da penalidade subsidiariamente a sua atenuação. Passando ao voto, senhores, conheço do recurso. O recorrente requer a relevação plena do lançamento. Alegações sobre direito de propriedade, sobre o caráter social da empresa, não serão conhecidas, tratar-se de matéria reclusa apresentada apenas em recurso. Não há vícios nos atos administrativos. Argui recursante pela ofensa aos princípios constitucionais, mas verifica-se que desde a abertura dos autos, o princípio da legalidade impera, portanto, afastados. Quanto aos argumentos recursais que teria havido flagrante extrapolação de competência funcional do auditor fiscal e teria existido função jurisdicional a considerar como complementação salarial
os valores adimplidos a título de ajuda de custo, já devidamente destacados acima de que a atividade de auditoria é plenamente vinculada, e muito bem também se manifestou a DRJ, contraponto argumento, como exposto nos excertos desse acordo e pisos apresentados. Destaco da decisão. No caso sobre exame, constata-se que, por não ter a empresa declarada no GFI os valores omitidos da remuneração decorrente da compensação salarial, e foi indevidamente denominada ajuda de custo, o auto de infração deve ser mantido porque traduz a situação fática, não declarar em GFIP. Não há extrapolação, apenas constatou-se a não declaração e alavrou-se a multa. 17. Ou seja, não há conflito com a lei trabalhista. Mas se a auditoria constatou a obrigatoriedade do pagamento de verba que a interessada denominou ajuda de custo, o que a descaracteriza como de natureza indenizatória. Além do que, a discussão de tal argumento deveria se ater ao processo de lançamento da contribuição devida, como referenciado no acordo AMAPOR. Quanto ao argumento do recursante de que haveria fatos que não foram devidamente abordados, por entender que o acordo combatido não se atentou para a relevação da penalidade referente ao período março de 2007 a setembro de 2007, mesmo com os argumentos de que teria atendido prontamente a fiscalização não é reincidente, e que as GFIP retificadoras apresentadas para outro período teriam ensejado a relevação, ocorre que o primeiro e o terceiro argumentos não têm previsão legal para ensejar a relevação, e a DJ, corretamente legalmente, já apreciou a apresentação das GFIP retificadoras e concedeu parcialmente o pedido de relevação para o restante no período autuado. O atendimento pronto à fiscalização ou correção de GFIP de período de péssimo apreciado não são pertinentes para a elevação da multa. Não há como relevar a penalidade referente ao período. Por derradeiro, aqui está um pequeno conflito. Por derradeiro, entende-se cabível a apreciação da possibilidade de aplicação da retroatividade benigna da multa de ofício, por base em legislação tributária divina em momento posterior ao auto. Tal alteração legislativa em relação à forma de cálculo de penalidades pode ser avaliada tendo o recurso sido apresentado em 9 de 2 de 2008, sem pretender tal benesse, mas resvalando o entendimento recursal de ilegalidade da multa aplicada. Eles dizem que, olha, a multa é legal. Esse recurso veio antes da transformação da edição da medida provisória e da sua transformação em lei. Bem, teríamos a súmula CARF 119. Mas, para os fatos geradores ocorridos atrás do 12, a autoridade responsável pela execução do acordo, quando o trânsito do julgado administrativo, deverá observar a citada súmula 119. Estou lendo o parágrafo 24. Que se reporta a aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, em face de penalidades aplicadas quando são presenciadas no lançamento da pressão principal e pressão acessória, em conjunto ou isoladamente. Mas, senhores, aqui é um fato realmente controverso. As obrigações principais estão em cobrança. Aqui poderia ser apreciada a retroatividade benigna, porque não está em cobrança. Nós precisamos discutir melhor isso. 25. Portanto, incabível o pedido da hora recorrente no sentido de afastar totalmente a autuação corretamente lavrada pela autoridade fiscal e parcialmente relevada em primeira instância, mas deve ser reconhecida de ofício a retroatividade benigna em relação à multa aplicada. De ofício com base na súmula CARF 119 e por ter sido alegada ilegalidade da multa pela recorrente antes da edição da medida provisória. Isso oposto, o encaminhamento seria conhecer em parte do recurso, não conhecendo das matérias acerca de direito, propriedade e grado social da empresa, e para a parte conhecida, negar o provimento. Além de votar pela aplicação da retroatividade benigna em conformidade com a súmula CARF 119. Seria esse o encaminhamento, senhor presidente. Ok, Ricardo. Eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida maior, acho que está bem encaminhado. Acho que é possível, sim, embora estejam as obrigações principais já em sede de cobrança administrativa, pelo que o sistema Comprort está indicando, naquela cobrança também, a própria PGFN é obrigada a observar os termos da portaria que ela mesma editou, conjunta com a Receita, né, e aplicar a retroatividade benigna. Então, eu não vejo por que a gente aqui não vá aplicar também. Até porque temos uma súmula para observar. Então, eu não vejo, acho que está correto o encaminhamento pelo meu entendimento. Mas está aberto aí o debate, senão a gente passa a votação. O Mário quer falar. Por favor, Mário. Mário, som.
só confirmando a informação, que eu não folheando muito rápido o processo, esse processo onde foi feito o lançamento tal está em cobrança da Procuradoria? Está em cobrança na Procuradoria Regional, doutor Mário. Ok, sem dúvidas. É por acesso a processo a sistema aberto, Comprot, da Receita. Eu peguei o relatório de encerramento, o termo de encerramento da ação fiscal, pega-se o número da NFLD, vê se é possível achar o número do processo, e com o número do processo, consulta-se no Comprot. Ok, fica aí mais uma sugestão para os colegas, né? Caso não consigam verificar, particularmente os conselheiros, representantes contribuintes, se tiver o número do processo, às vezes pode-se consultar o sistema Comprot e verificar se o processo está já na Procuradoria, correto? O que indica que não houve, a princípio, nenhuma alteração na autuação. Pode indicar. Mas, enfim, e nesse caso específico, doutor Rony, a própria DRJ indicou qual era o número do processo, ficou mais fácil. Né? Sim, nem sempre há essa possibilidade, correto? Ok, eu acompanho o relator. Vou passar para o Martim. Acompanho o relator também. Ludmila. Acompanho. Caio. Acompanho o relator. Leonan. Presidente, no caso ele está alegando provimento, mas aplicando a súmula CAF 119, não seria provimento parcial? É provimento parcial, correto. Até porque ele se insurgiu contra a legalidade da multa, então seria provimento parcial. Pode ser, Ricardo? Mas ele não suscitou de ofício? Não, ele se insurgiu contra a legalidade da multa. Eu daria isso de ofício. Eu acho que ficaria melhor provimento parcial. Não sei. Se quiserem debater, mas eu acho que ficaria melhor provimento parcial. Concordo com o Leonardo. E que os outros colegas... Embora a retroatividade benigna tenha sido aplicada por conta de uma lei e de uma medida provisória que veio depois da entrada do recurso, não, presidente? Pois de ofício. Ele não teria como se insurgir contra isso. O Caio quer falar, por favor. No meu entendimento, a aplicação da retroatividade benigna não implica a ilegalidade da multa. Ao contrário. Né? Se a multa é ilegal, ela não pode ser exigida. Né? Então, é uma coisa. Se a gente está aplicando uma retroatividade, inclusive, para mim, é até uma confirmação de que ela é legal. Né? Ela é legal, só que ela foi modificada e, por isso, cabe o benefício da redução, aplicação da retroatividade benigna. É o mesmo caso da relevação. Né? Você só releva se a multa for devida. Se a multa for indevida, não é por que relevar. Né? Então, eu acho que uma coisa é meio excludente da outra. Né? Se ela é ilegal, não pode cobrar. Aí é procedência do recurso. Eu acho que aqui cabe a invocação da súmula de ofício, por conta da súmula. Né? E até porque é posterior, né? Até porque o recurso voluntário é anterior à medida provisória que que determinou essa multa em caráter mais benéfico. Então, a meu ver, Ok, não vou polemizar em relação a isso, acho que não vale muito a pena, o resultado vai ser o mesmo. Mas acho que não há necessidade de falar aplicar de ofício a retroatividade. Vamos aplicar na retroatividade, que ninguém fala aplicar, mas fica negar provimento ao recurso mesmo, acho que está bem fundamentada aí a observação dos colegas. Acho que pode deixar como está, então. A gente só faz o finalzinho do dispositivo falando, observando os termos, nananã. Já tá, doutora. Então, ótimo. Então, Leonan, quer abrir alguma divergência em relação à questão de ofício ou não? Ou vamos passar adiante? Não, para a gente superar isso, eu acompanho. Então tá. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também vou acompanhar. Então fica encaminhamento tal como o relator propôs. Que é negar provimento ao recurso, mas, quer dizer, conhecido em parte de recurso, e na parte conhecida negar de provimento e aplicando a retroatividade benigna, de acordo com a súmula CAF 119. Vamos passar a 61, por favor, Ricardo. Pois não, obrigado, senhor presidente. Este auto de infração, ele foi
CFL 52. CFL 52, ele envolve a pessoa jurídica, dado atribuído cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor, ainda que é título de adiantamento, mas está em débito com a Seguridade Social. Pois bem, vocês podem ver no relatório, eu comento ainda antes do relatório, nessa ação fiscal, conforme o termo de encerramento, o único resultado foi a lavratura de auto de infração. O recurso voluntário, então, foi contra um acórdão que considerou improcedente a impugnação de CFL 52. O relatório deferido do acórdão deve ser destacado. A situação do devedor da empresa decorreu de saldo negativo em conta contábil, parcelamento em andamento, cotejamento de dados constantes em planilha anexada pelo auditor entre os valores declarados em GFIP e os valores recolhidos em GPS. Naquele momento, apresentou defesa a então impugnante, dizendo que não se encontra em débito, pois os parcelamentos existentes estão sendo pagos. Ela diz que o cálculo, que a multa está com fundamentação legal incorreta, e ostenta o diretor que recebeu patrimônio em seu nome devidamente declarado. E ainda diz que a multa é acessória do tributo, jamais poderia ser superior aos débitos mencionados no relatório de procedimento fiscal já parcelados. A emenda se resume ao lançamento procedente. No recurso voluntário, eu destaco o quê? Foram idênticos os argumentos. Então, repisou em peças idênticas. Trata por simplesmente repisar os argumentos de defesa já apresentados na impugnação. No meu voto, eu conheço do voto e vou direto ao mérito. A DRJ, muito propriamente, combateu todos os argumentos expostos novamente pela recursante. E conforme efeitos de seu voto a seguir apresentados, e com base no artigo 57, adoto como razões de decidir. Destaco, especificamente quanto à participação aos sócios nos lucros da empresa, trata a instrução normativa vigente, cujos termos se repetem na instrução normativa de 2005, que define que seja estar em débito com a previdência social. Consideram-se débitos o valor lançado em documentos de natureza declaratória não recolhido. Ele está considerando, então, que a GFIP tem natureza declaratória. Em seu relatório, diz ao auditor autuante que os débitos impeditivos foram saldo negativo em conta contábil, parcelamento e cotejamento GFIP e GPS. Das três indicações são elencadas, concordo eu, usando este voto, com a DRJ, que impediriam a distribuição de lucros apenas a constante na letra C, que é cotejamento GFIP e GPS. Por todo exposto, a interligação primordial para a presente situação são os débitos apontados na planilha de folhas 14 e 15, onde estão demonstrados, 14 e 15 original, onde estão demonstrados mês a mês o valor repassado a cada um dos sócios, declarado em GFIP, recolhimento em GPS e recolhimento em previdência social. Naquela planilha, podemos observar situações como a de outubro de 2006, quando a empresa repassou aos sócios o montante de 77 mil, declarou o GFIP o valor devido de 6 mil e nada recolheu. É notório que a empresa prefere distribuir lucros aos sócios a estar quite com débitos previdenciários, esses, por sua vez, já declarados ao fisco em GFIP. Assim, é de se concluir que a empresa encontrava-se em débito, sim. Sobre o cálculo da multa aplicada, ela respeitou toda a legislação necessária. Pelo exposto, o verifico da multa foi calculado corretamente, a gradação da multa também foi corretamente, conforme a legislação. Parágrafo 11. Sem razão recorrente em seus argumentos, por ofensa então vigente, parágrafo 1 do artigo 52 da Lei 82 de 291, deve ser mantida outra infração e a multa nele consubstanciada. O mesmo com a disposição do altamente vigente de 32, a linha B, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 45764, com relação dada pela Lei 11.1051 de 2004. Voto por negar provimento. Que dúvidas, senhores? Eu posso ainda fazer um pequeno comentário sobre esse tema? Claro. Eu não especificamente coloquei no texto do meu voto, mas o que se verifica em relação a esses parcelamentos? Eles não comprovam contabilmente que os parcelamentos esgotariam todos os seus débitos. Não é motivo para que eu também aponte, porque da mesma forma que eles não comprovam, eu também não comprovo que são todos, né? Mas não há como saber se todos os débitos parcelados são todos os débitos devidos. E ele entrava com parcelamentos alternados. Começava o parcelamento, pagava, começava o parcelamento, pagava.
Ok? Apenas mais isso. Ok. Então, vou passar a votação. Doutor Mário, como vota? Mário? Ok, eu estava só tentando justamente verificar essa tabela 15 a 17, mas realmente ela que trata da distribuição dos lucros. Eu acompanho o relator. O Caio pediu a palavra, eu vou retornar a palavra. Desculpa. Por favor, Caio. Desculpa. Só para esclarecer um pontozinho só, Ricardo. A distribuição do lucro, ela era feita com a empresa em débito, quer dizer, ela declarava em GFIP, não pagava e distribuía o lucro. E aí, posteriormente, ela parcelava esses valores que ela deixou de recolher, é isso? Não necessariamente eram exatamente esses valores que ela parcelava. Não há comprovação de quais são os valores parcelados. Existe um processo... A minha dúvida é, na data em que ela fazia a distribuição do lucro, que ela disponibilizava o lucro para o sócio, ela estava com valores declarados em GFIPs e não pagos, certo? Valores declarados e não pagos. Então, fechou. E o parcelamento que existe no processo são apenas aquelas telas de consultas da Receita Federal dizendo que existe parcelamento especial, ponto. Mas o fato dela parcelar depois de distribuir, a obrigação acessória, ela não pode distribuir estando devedora. Né? Como ela já declarou em GFIP e não recolheu, ela está devedora. Então, ela não pode distribuir lucro. Ela tem que primeiro pagar a GFIP ou parcelar, aí depois fazer a distribuição, para ser correto, né? Até existiam parcelamentos anteriores, mas naquele mês que distribuía o lucro, não estava no parcelamento a parcela da contribuição não paga. Ok. E com a palavra, o Leonan, quer fazer uma observação? Só uma coisa, para ficar bem claro, eu estava acompanhando os comentários de vocês e Caio. No momento que distribuiu o lucro, não existia parcelamento e existia débito com a Previdência, é isso? Em vários momentos de distribuição de lucro, doutor Leonardo, ele declarava naquele mês que estava sendo distribuído valores a recolher de contribuição e não recolhia. Existiam parcelamentos até anteriores, mas não há especificação e não há comprovação de que todo o que era devido anteriormente estava parcelado. E havia uma sequência de parcelamentos, porque ele abandonava os parcelamentos e recomeçava. Ok, obrigado. Mas o ponto... Doutor Leonan, está respondido? Tá. Ok. Então, retornando então com a votação, se ninguém tem mais alguma manifestação. Doutor Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. Acompanho o relator, presidente. Ludmila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso por unanimidade. E 62, ainda com a palavra, agora passamos ao item 62, com a palavra ainda o doutor Ricardo. Por favor, Ricardo. Obrigado. Senhor presidente, companheiros, aqui refere-se então à empresa Tonini Indústria e Comércio Limitada, mais uma auto de infração 68. E o que nós podemos ver? Conforme o relatório de encerramento constante, termo de encerramento constante aqui dentro dos autos, existiram apenas outro auto de infração. Não há obrigações principais. O que LDC, no tempo da Receita Previdenciária, era lançamento de débito confessado. O contribuinte concordava com o débito levantado, já fazia o parcelamento ou o pagamento. Então, na mesma atuação, existe, então, o lançamento de débito confessado e um outro auto de infração que já foi pago. Então, dessa forma, eu entendo que é possível que a empresa aceitou os débitos existentes em relação aos confessados, e o CFL 68 deve ser mantido e pode ser julgado. Perdão, pode ser mantido não, vamos julgar primeiro. Eu posso avaliar esse 68. O que caberia, de repente, uma eventual relevação de multa. Isso é porque já foi uma parte dela relevada para a RJ, veremos no relatório. Bem, vamos apreciar esse CFL 68. É um recurso voluntário contra um acordo que, por unanimidade de votos, considerou procedente em parte a impugnação, com relevação da multa.
houve uma redução nessa relevação parcial. Adotando o relatório do referido acordo pela sua propriedade, eu destaco que a empresa deixou de informar integralmente em GFIP remunerações pagas aos segurados empregados, assim como valores pagos a título de remuneração aos segurados empresários e autônomos. Na impugnação, ela apresenta a defesa dizendo que pede que a multa aplicada seja relevada em virtude de preencher os requisitos exigidos na legislação. E postula que a auto de infração seja então considerado nulo ou insubsistente por não detalhar com exatidão as faltas supostamente cometidas, por erros de levantamento fiscal e nova necessidade de diligência. Da ementa, nós podemos ver que a súmula vinculante, ela já aplicou o prazo decadencial de 5 anos. E a multa somente será relevada se atendidos todos os requisitos previstos. Não há amparo legal para o procedimento de relevação parcial. Ou seja, o que diminuiu o valor lançado aqui foi a decadência através da súmula vinculante. Do voto do acordo, transcreve-se. Quanto à alegação de que há erros de levantamento fiscal, o impugnante não deixa claro na peça contestatória quais foram, razão pela qual esse argumento ficou prejudicado. Continua o DRJ. Cumpre esclarecer que, para os segurados empregados em que ocorreu a situação, foi acatado o pedido de relevação da multa desde que a remuneração declarada estivesse de acordo com aquela apurada pela fiscalização. Permanece no auto de infração apenas aquelas competências de que o impugnante declarou a menor remuneração ou não declarou. Em relação a esse segurado, concluo que não mais se aplica o prazo decadencial de 10 anos, portanto, uma redução substancial. Somente é possível reconhecer a decadência de competências até 11 de 2000. Sobre a relevação da penalidade, nas competências relacionadas abaixo, todos detalhados, a acusador não corrigiu a falta cometida. No caso presente da autuação, não houve para as competências tais funcionamento integral da falta, o que resulta decidir que devem permanecer no seu valor integral, nem a relevação, nem a decadência. No recurso, novamente, as multas pecuniárias são elevadas, sustenta que a base de cálculo que a decisão considerou estaria acrescentada à parte do 13º salário, que estava em rescisão contratual, portanto não caberia. Com competência, novembro de 2005, em relação ao empregado fulano, teria ocorrido também erro de grafia, com diferença desprezível para gerar elevada penalização. Do voto. Conheço do voto. Embora a recorrente alegue que esteja sendo penalizado com multas pecuniárias elevadas, o que ocorreu foi a constatação de descumprimento da obrigação tributária acessória, que, segundo a legislação correlata, determina a devida autuação. Sobre tal argumento já se manifestou corretamente o DRJ. Item 8 do voto da DRJ. Assim, tendo a situação constatada descumprimento da obrigação tributária acessória com a infração do dispositivo da legislação previdenciária supracitada, o preço de crédito foi constituído com observância de formalidades legais e regulamentares. E também não se pode esquecer de que a atividade auditora é plenamente vinculada, sem razão contribuinte, nesses quesitos preliminares. Na base de cálculo apresentada pela administração, segundo a recorrente, estaria somando valores do 13º salário. Tal indicação seria um erro, pois seus empregados elencados no acordo de piso com divergência de informação estariam em rescisão contratual. E ainda que o programa de elaboração da GFIP exigisse que fosse desmembrado o salário mensal da parcela do 13º salário, por isso assim o fez, não há como ser verificada tal alegação, pois a contribuinte não junta qualquer documento aos atos que certifiquem tais rescisões e, portanto, tais pagamentos de parcelas rescisórias. As alegações desprovisivamente de prova que justifiquem não podem prosperar. Assim, por falta de provas, não há como se considerar também estas alegações definidas pelo interessado, e a relevação da multa deve permanecer como já corretamente aplicada pela instância correta e suficientemente. Incabível pedido da hora recorrente, no sentido de afastar totalmente a autuação corretamente lavrada pelo poder fiscal, parcialmente relevada em primeira instância. Voto por negar provimento ao recurso. Ok. Fiquem à vontade para suas considerações. Senão eu vou passar a votação. Então, Acompanhe o relator, presidente. Acompanhe o relator. Eu também acompanho. ok, Caio. Acompanhe o relator. Leonardo? Acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanhe o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou negar provimento do recurso. Agradeço ao doutor Ricardo. Eu que agradeço, presidente. E passo a palavra já de imediato ao doutor Martim. Item 63 da pauta, são 3 processos, tem 63, 64, 65, mesma empresa, Ariel Automóveis Várzea Grande,
é o interessado, e aí eu passo a palavra para o doutor Martim, já apontando com qual processo ele pretende conversar, ou pode ser essa ordem mesmo. Por favor, Martim, bom dia. Perdão, estava o microfone ligado. Seria essa ordem mesmo, passando pelo 63 da pauta. Eu vou, se o presidente me permitir, fazer de forma resumida a leitura do caso, já partindo direto para o voto, onde vai tratar do resumo do caso, tá? Primeiro, se trata de autuação, né, que utilizou como meio de prova a folha de pagamento. Se trata de contribuição previdenciária. Passando a analisar a primeira preliminar, que é uma nulidade que seria nula a decisão de primeira instância. Eu fiz alguns grifos aqui em amarelo, vou ler só a parte grifada. Sustenta a recorrente que teve seu direito de defesa absolutamente cerceado na medida que, ao seu entender, os argumentos acerca da utilização equivocada da presunção pela fiscalização não foram apreciados, ferindo assim seu direito constitucional de ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Então, ele aduz que a decisão da RJ foi pouco, quase nada fundamentada, que não apreciaram somente 8 páginas de voto, que nada apreciam o porquê da NFD ter incorrido em vício insanável. Então, ele pede a nulidade por processamento de direito de defesa. Sem razão, a recorrente. As alegações apresentadas em impugnação foram apreciadas, não sendo cabível a nulidade da decisão. Em verdade, correm conformismo da contribuinte com o resultado do julgamento. Nesse caso, verifica que as matérias de impugnação foram tratadas no voto do relator da RJ de origem. Foi apreciada a alegação de decadência, sendo rejeitada por se tratar de prazo decenal. Quanto ao mérito, compreenderam os julgadores ACO que a remuneração paga ao segurado, verificada em fonte de pagamento, é fato gerador das contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondente à cota da empresa de segurado, destinados ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência e capacidade laborativa decorrentes dos eventuais de trabalho destinados a outras entidades e fundos. Ainda houve pronunciamento quanto à aplicabilidade da Selic, sendo compreendido que cabe à autoridade administrativa aplicar o juros Selic nos moldes da legislação, não sendo possível afastar as acréscimos por meio de apreensão de argumentos relativos à violação de garantias constitucionais e princípios gerais de direito, matérias reservadas ao Poder Judiciário. Ainda rejeitaram os pedidos de perícia, produção de posterior de provas e de nulidade do lançamento. Não há, portanto, questão que tenha sido omissa no acordo da instância ACO. Rejeita-se a preliminar por tal razão. Decadência. Em relação à decadência, contribuinte a aplicação da súmula vinculante número 8. Isso porque só foi regularmente certificado o lançamento em 12 de setembro de 2007 e o lançamento abrange o período de 99 a 2003. A RJ rejeitou a alegação sob fundamento do prazo decenal, julgamento em 13 de fevereiro de 2008. A contribuinte apresentou seu recurso em 5 de junho de 2008, alegando a decadência quinquenal, vindo posteriormente informar que, após seu recurso, em 12 de junho de 2008, foi aprovada a súmula vinculante, que é aquela que declarou inconstitucional os artigos 45, 46 e 8212. Então, a súmula vinculante, ela só é publicada, né, aprovada, 7 dias depois do recurso. Então, ele faz um aditamento ao recurso para referir ela. Então, aplicando a súmula vinculante número 8, é necessário verificar se é aplicável a contagem do prazo decadencial pelo parágrafo 4 do artigo 150 ou do artigo 173 do CTN. Então, devemos levar em consideração a súmula CARF 99, né, que exige a questão do pagamento antecipado. Então, entendo que, não havendo declaração do débito ou pagamento antecipado no período, inaplicável o 150 para 4 CTN, vendo a contagem do prazo decadencial ser realizada por pedido para o artigo 1731 do CTN. Observe-se que no ano de 2001, a competência mais recente é a do mês de setembro de 2001. Deste modo, entendo ser essa decadência mais recente deve ser declarada abrangida pela decadência, bem como, por consequência, as anteriores a essa. Ocorre que o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ser efetuado foi 1º de janeiro de 2002, encerrando-se em 31 de dezembro de 2006. Assim, sendo o lançamento realizado em 12 de setembro de 2007, as competências até setembro de 2001, inclusive, estão abrangidas pela decadência. Então, só para esclarecer, não tem competência agosto, né, novembro e dezembro de 2001. Agosto, setembro, outubro, novembro de 2001. Deste modo, respeitando o teor da súmula vinculante número 8 do STF, não realizada a contagem de prazo na forma 1731 do CTN, deve ser reconhecida a decadência do lançamento em relação à TESPO
em relação às competências até setembro de 2001, inclusive. Mérito. Folha de pagamento com meio de prova. A folha de pagamento é um documento que relaciona os nomes dos empregados da empresa, os valores brutos, salários e contos abatimentos e o valor líquido a receber. Sobre a autoridade, é previsto no inciso 1 do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99. Argumentou a recorrente pela impropriedade de utilizar a folha de pagamento na determinação dos valores devidos ao título de contribuições previdenciárias para terceiros. Dentro dos argumentos utilizados está o que esta seria mero indício que demandaria investigação adicional para servir como prova. Como bem colocada pela autoridade julgadora de primeira instância, colocar em dúvida a veracidade das informações contidas nas folhas de pagamento por ela própria elaboradas, afronta o princípio geral de direito, o venire contra factum próprio, segundo o qual o agente ficar restrito ao não contradizer o que fez e disse. E não existe interesse de qualquer empregador em elaborar folhas de pagamento com valores dissonantes da realidade, em sentido maior, posto que, com isso, haveria incidência em encargos com conhecimentos maiores. Aliás, o que há recorrência do inverso, ou seja, o pagamento desses salários sem registro em folha, justamente com o intuito de desnegar tributos. Poderia, eventualmente, as folhas de pagamento estarem corretas, situação em que deveria o contribuinte comprovar quais os valores corretos, e não colocar dúvidas sobre a exatidão sem indicar as razões disso. O argumento que deveria investigar a contabilidade discutida nas folhas de pagamento tampouco pode prosperar, pois a contabilidade serve sim de prova, mas é suportada pelos documentos que deram origem aos fatos escriturados. Havendo divergência entre a escrituração e o fato comprovado conjuntamente, conclui-se que o erro estaria na contabilidade e não no documento que lhe deu origem, a menos que haja elementos comprobatórios adicionais que indiquem de forma convergente que realmente o documento de origem está errado, o que no caso não ocorreu. Deve-se também notar que não é emprego de presunção se utilizar as remunerações contidas na folha de pagamento com base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros. Como já mencionado, a elaborar a folha de pagamento é um dever instrumental estabelecido na legislação previdenciária, qual deve tratar corretamente os fatos jurídicos que correm quando a empresa remunera assegurados, incluindo a palavra corretamente, inexistente no texto legal, apenas para evitar a falta de lógica que correria em elaborar o dito documento de forma incorreta. Com isso, a ocorrência do fato impunível, o pagamento da remuneração fica associado a um documento que o retrata diretamente. A folha de pagamento há uma vinculação indireta entre eles, há uma conclusão decorrente da presunção. Portanto, como já sentou o TJ de origem, a folha de pagamento é meio idôneo para determinar a remuneração paga, devido ao acreditado a todos os segurados a serviço da empresa, e, por consequente, pode ser utilizada pela fiscalização como meio de aferir o correto cumprimento das obrigações previdenciárias da empresa, havendo fatos modificativos, impeditivos e de exigência, ou nos aprova da contribuinte, que deve fazê-lo juntamente com a impugnação. Valores pagos ao título de viagem para sócio. Então, aqui, instrui o contribuinte contra a inclusão da base de cálculo das contribuições exigidas a título pelo labor indireto e valores contabilizados com pagamento à sócia, senhora fulano de tal, alegando que tais pagamentos devem razão de viagem realizada para elementos de cunho profissional. O inciso 3º do artigo 28 da Lei 8212 dispõe que se entende por salário de contribuição do contribuinte individual, caso do sócio-gerente e do sócio-cotista que receberam remuneração decorrente do seu trabalho e o administrador não empregado da sociedade por causa de responsabilidade limitada. O parágrafo 9º do mesmo artigo dispõe detalhadamente de forma exclusiva sobre as verbas que integram o salário de contribuição. Para caracterizar o centro de serviço do sócio em favor da empresa, é necessário detalhamento das atividades desenvolvidas durante as viagens e o motivo pelas quais as viagens seriam efetivamente necessárias para a manutenção da atividade empresarial ou para a percepção de suas receitas. Também seria necessário comprovar a natureza e a efetiva ocorrência de despesas por meio do pagamento efetuados à sócia, o que não foi feito, limitando-se a contribuinte a apresentar um folheto de programação e cópia impressa da mensagem de correio eletrônico. Portanto, é procedente o lançamento desse ponto, pois os pagamentos não preenchem requisitos legais para a exclusão, nem a prova de terem caráter indenizatório em razão de serviços efetivamente necessários ao instrumento da atividade da empresa ou a percepção de suas receitas. Valores pagos em utilidades. Aqui a contribuinte fez alguns pagamentos, como o pagamento do Conselho Regional de Contabilidade, pagamento de telefones, que eu vou passar a analisar. O imprescindível de ordem lógica que se figura, contudo, é que se o uso do telefone é essencial para a atividade da empresa, deveria ela efetuar o pagamento da prestação de serviço de telecomunicação à empresa para a discussão, e não aos seus próprios gerentes e empregados. Quanto ao pagamento da unidade ao CRC, é essencial para que o vendedor exerça sua profissão, mas não para que a empresa possa desenvolver sua atividade econômica. Ocorre aqui simplesmente a contratação de um profissional para desenvolver suas atividades, e não se confunde com objetivos sociais da empresa, razão pela qual pode ser acolhida a alegação de que se trata de medida essencial para possibilitar a operação da empresa. Além disso, a unidade é devida pelo profissional, e não por quem o contrata. O inciso 1 do artigo 28 estabelece que deve ser entendido por estado de contribuição do empregado, sendo em síntese a totalidade das importantes por ele recebidos, não havendo como desconsiderar a natureza não remuneratória desses valores.
é também procedente do lançamento nesse ponto. Então, assim, os outros pagos de utilidade, que aqui seriam 2, né, tanto os telefones quanto a anuidade do CRC, eu entendo que deve ter assistente de contribuição previdenciária. Né, ele incorpora a remuneração do empregado. Outros assuntos aqui é a taxa Selic, eu aplico a súmula caixa número 4, e também é um pedido de citação oral, onde o contribuinte, após a publicação no Diário Oficial, deixou de requerer, então eu só faço esse comentário no voto. Então, é disposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento tributário até a competência de setembro de 2001, inclusive. Ok, doutor Martinho, obrigado. Dúvidas? Eu já dei uma checada na decadência. É sempre bom quando tiver esse tipo de processo em que a gente reconhece a decadência, dar algum colega fazer a contagem também, né? Porque é uma questão que é como tempestividade, a gente sempre pode errar na contagem. Eu vou passar a palavra para o Leonan. Por favor, Leonan. Aproveitando o ensejo, eu não ia entrar nessa questão, mas aproveitando o ensejo do seu comentário, Martin cita a súmula 99, né, Martin? Mas aqui tem contribuições previdenciárias e de terceiros. Era bom dizer, de repente, no capítulo da decadência, colocar alguma coisa que se aplica o mesmo racional, mas na parte de terceiros, que também está decaída pelo mesmo fundamento, não seria pertinente a 99. Só esse corte. Não, acho que Na verdade, a súmula 99, ela fala quando se aplica o 150 parágrafo 4º, certo? No caso, eu não aplico o 150 parágrafo 4º, eu aplico o 731. Certo. Na verdade, a súmula... Tá. A súmula vinculante número 8. Eu só comentei que, então, a súmula CARF 99, ela vai referir, inclusive, que é necessário ali o pagamento antecipado do recolhimento. Então, como eu não estou aplicando 150 parágrafo 4º, não fiz essa observação que tu comentou. Se fosse contrário, eu acho que seria cabível. Mas eu posso fazer um adendo aqui, sim, que ela é aplicável a contribuições previdenciárias, e não as outras. Sem mais. Tranquilo. Ok. Ninguém tiver dúvida, eu vou passar a votação, então. Doutor Mário? Eu não sei nem se encaminho como dúvida, mas eu tendo a votar pelas conclusões, simplesmente pelo fato que no voto ali, né, nesse parágrafo especificamente que o conselheiro Márcio coloca, no caso, verifica não haver prova de realização de pagamento antecipado, tampouco declaração do débito. Então, já foi uma discussão que nós já tivemos nessa turma, né? Essa questão da declaração do débito ser hipótese de ensejadora da aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Eu entendo que não é possível, e como ele está afirmando esse tão pouco, deixa mais ou menos entre linhas a possibilidade, então eu iria pelas conclusões por não considerar a simples declaração do débito como uma hipótese que autorize a aplicação do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Ok. Se me permite, Mário, justamente para não ter essa questão de precisar alguém votar pelas conclusões, ou seja, para não criar problema no processo que não tem problema, né? Eu posso mudar de alguma forma que, assim, ademais, né, inexiste declaração do débito, porque isso para alguém é relevante, né? Sim. É que nem quando a gente julga lá ITR, a questão do ADA. Diz, ademais, aqui existe ADA, não existe ADA. É só uma informação. Eu posso eu não botei nenhum juízo de valor ali, tem declaração de não tem declaração de débito para efeito de decadência. Era só uma informação. Eu posso ajeitar para você não precisar votar nas conclusões. Não sei se você poderia ou você vai votar igual, de qualquer forma. Não, perfeito, é só para não deixar nas entrelinhas que isso pode ser usado no futuro, mas eu acato aí a sugestão e voto como relator, senhor presidente. Obrigado, Márcio. Tá ótimo. Assim, conversando, a gente se entende. Ricardo? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu acompanho o voto do Martim também. Isso. Caio? Eu, com essa observação final agora, eu também acompanho o voto do relator. O Ricardo tinha uma observação. Eu pulei o Ricardo ou ele tem uma observação? Ricardo, por favor. Tecla errada, senhor presidente. Oi? Tecla errada. Tecla errada, senhor presidente, desculpe. Leonan? Eu acompanho.
Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou por unanimidade de votos reconhecer essa decadência, até a competência. A competência foi setembro, né, de 2001, se não me engano. E passar provimento, tá? Para reconhecer essa decadência até setembro de 2001. Para o item 63. Então, vamos passar para o 64, a mesma empresa. O doutor Martim pode fazer um relatório mais resumido agora, né? Relatório de voto. Acho que são os mesmos argumentos. Pode passar. Exatamente. O primeiro eu li um pouco mais extensamente, justamente porque ia abarcar tudo. Só o número agora é o 64, né? O 64, ele aborda, a princípio, as mesmas alegações, só vai mudar sempre só a decadência. Então, assim, a primeira alegação, nulidade, a decisão de primeira instância é exatamente igual em ambos os casos, então eu rejeito o tópico da nulidade. Quanto à decadência, aqui tem uma pequena diferença, que é mais em relação à parte dispositiva, porque aqui a competência mais antiga é setembro de 2001, é julho de 2001 e não setembro de 2001. Então, a parte dispositiva do voto vai dizer competência 07/2001 e não 09/2001. Pelo mesmo raciocínio, né, súmula vinculante número 8, então, aplicando essa contagem, seria essa a competência mais antiga. Eu até verifiquei que numa parte do voto, sem querer, estava escrito 09/2001, mas já ajeitei, mas na parte dispositiva e ainda mais trecho do voto, eu sempre citei a competência julho de 2001. Quanto ao mérito, é exatamente a mesma alegação, que é a folha de pagamento como meio de prova. Eu acabo repetindo, então, o mesmo conteúdo do voto. Taxa Selic, repito também o mesmo argumento, aplicando o súmula número 4, e também abro um tópico sobre a situação oral de igual modo. Então, a conclusão deste voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento tributário até a competência de julho de 2001, inclusive. E vou fazer também o mesmo adendo nos outros, quanto à parte da declaração do débito, de modo a ficar claro a todos que não tem nenhum juízo de valor, ali é só uma informação. Ok, obrigado, Martim. Passar a votação, então, Mário. Acompanho o relator, senhor presidente. Ricardo. Acompanho o relator. Ludmila. Acompanho. Caio. Acompanho o relator. Leonan. Acompanho. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou por unanimidade, ficou reconhecida a decadência, da parcial provimento, reconhecer a decadência parcial do lançamento, né, lançamento até julho, competência julho de 2001, inclusive. Número 65, com a palavra novamente, o relator Martim. O 65 é exatamente igual ao anterior, tá? Vocês viram que só o primeiro tinha aquela questão das viagens e a questão da utilidade. Tanto o 64 quanto o 65, eles não têm essa parte da delegação. Então, aqui é a mesma situação, nulidade de decisão de primeira instância, que eu rejeitei pelas razões já expostas. A decadência, que também o período mais antigo vai ser julho de 2001, que também reconheço por força da súmula vinculante número 8 da STF. O outro tópico também a folha de pagamento como meio de prova. Depois, rejeitada essa alegação, por já exposto no voto 63. Taxa Selic, situação oral também já exposto nos votos anteriores. Então, a conclusão deste voto é disposto o voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento tributário até a competência julho de 2001, inclusive. Ok, Mário, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Ricardo. Acompanho o relator. Ludmila. Também acompanho. Caio. Acompanho o relator. Leonan. Acompanho o relator. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Então, ficou replicado também esse parcial provimento do recurso para declarar a decadência do lançamento tributário até a competência de julho de 2001, inclusive. Vamos passar, então, para um novo grupo de 3 processos de relatoria do Dr. Martim, 66, 67 e 68, com o mesmo interessado, município de Ipacaetá, Prefeitura Municipal e Câmara. Com a palavra, doutor Martim. Bom, recurso voluntário foi usado dentro do prazo legal, regime de serviço de atividade quando ele conheço.
No caso aqui, o recurso voluntário nada mais é do que uma cópia da impugnação apresentada, a qual já foi analisada pela primeira instância de julgamento. Então, assim, utilizando-se o que dispõe o artigo 57, parágrafo 3º do regimento interno deste Conselho, não havendo novas razões de defesa no recurso voluntário, além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância, que abaixo transcrevo, e que desde logo acolho como minhas razões de decidir. Aí eu vou transcrever o voto, vou fazer uma leitura dele. Só apenas uma observação, até tirar a palavra integralmente ali do voto, do texto anterior, que ocorre assim: após o recurso voluntário, teve a súmula vinculante número 8. Então, a parte da decadência que trata na decisão, no acordo do recorrido, eu não estou adotando porque teve uma modificação. De qualquer modo, não está decaído. Então, eu vou tratar isso lá embaixo. Então, só fazendo a observação que não houve uma alegação nova, mas de ofício, né, então vamos aplicando a súmula vinculante número 8, muda o argumento, que agora não é uma decadência decenal, mas sim na quinquenal, igual não há decadência nesse caso. Então, das preliminares, a notificada questiona a documentação no qual o relatório se baseou para a apuração dos salários de contribuições lançados. Os relatórios mensais do Tribunal de Contas dos municípios foram utilizados na apuração das bases de cálculo do levantamento do Câmara Autônomos em razão da deficiência da documentação disponibilizada durante o procedimento fiscal. A Lei 8.212, parágrafo 2º e 3º, artigo 33, estabelece a obrigação de que tem a empresa de disponibilizar à fiscalização previdenciária a documentação solicitada e autoriza a esta mesma fiscalização, no caso de sonegação, a prestação deficiente da documentação, e descrever de ofício a importância que reputar devida. Cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. A notificada assume sua defesa a deficiência da documentação apresentada, logo a fiscalização agiu de acordo com a lei ao tomar como referência para a apuração das contribuições provinciais devidas, os relatórios do TCM, por sua vez, se baseiam nos documentos do próprio município. Já os salários de contribuição e levantamento Câmara-Folha foram apurados com base nos processos de despesa e folha de salário dos servidores da Câmara de Vereadores, período respectivo, conforme folha 5255, que são fontes de apuração direta das contribuições provinciais, documentos conhecidos aos quais o defendente tem acesso. A impugnante alega a decadência com apresentado no pertinente ao período de janeiro de 94 a janeiro de 99, assunto alheio a essa notificação, que compreende as competências julho de 2001 a abril de 2004. Isso aqui é algo relevante, porque a contribuinte ela mistura as defesas e ela faz alegações muito relacionadas ao período de 94 a 99, enquanto aqui o objeto do lançamento é o período de 2001 a 2004. Alega defendente certamente do direito de defesa, considerando que tal argumento totalmente improcedente, visto que o presente crédito foi lavrado com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, remuneração paga aos segurados, contribuintes individuais e segurados da Câmara, das bases de cálculo e das alíquotas aplicadas estão devidamente discriminados por competência e por rubrica. Foi discriminativa na análise de débito, foi a 4 a 16, o relatório de lançamento foi a 50 a 55, informa a origem dos salários de condições apurados, o relatório de fundamentos legais foi a 56 a 58, informa os fundamentos legais por rubrica, o relatório fiscal descreve de forma sucinta os fatos que deram origem ao lançamento, foi concedido ao contribuinte o prazo legal para impugnação, que os outros a prerrogativa de defesa, juntando os documentos que julgou necessário a comprovação dos seus argumentos. Alega a defesa prazo exíguo estabelecido no termo de intimação para a apreensão de documentos, há de convir que a apreensão dos documentos não está restrita ao prazo estabelecido no TIAD, e o procedimento fiscal teve início em 26 de abril de 2004, quando a entrega do mandado de procedimento fiscal e do TIAD, folhas tais, e só encerrou em 22 de junho de 2004, conforme o termo de encerramento da auditoria fiscal. Portanto, de fato, teve contribuído quase 2 meses para disponibilizar a fiscalização, a documentação objeto da intimação, e posteriormente teve o prazo de 15 dias para a interposição de defesa, conjuntar de documentos julgados necessários à comprovação de suas razões. A justificativa de sua documentação no período de 94 a 96 não existe nos arquivos da Prefeitura, não interfere nesse lançamento, que compreende o período de 2001 a 2004. Já a alegação de falta de pessoal de para técnico dos servidores, bem como de que a documentação desse período não foi feita, nem contabilizada, é relevante, uma vez que a planejada ação fiscal do município de Ipê-Caetá, a fiscalização previdenciária não poderia deixar de cumpri-la em razão da inércia da administração municipal. De acordo com a defesa, a homologação e publicação do concurso que veio a regularizar a situação de alguns servidores ocorreu em fevereiro de 2004 e que anteriormente muitos servidores já contribuíam para o regime próprio. A emenda da Constituição número 20, que modificou o sistema da Previdência Social, delimitou claramente que são assegurados regimes próprios de Previdência no serviço público e quem está obrigatoriamente filiado ao regime geral da Previdência Social, gerenciado pelo INSS. De acordo com o novo texto constitucional, os regimes próprios de Previdência da União, do Estado e do município devem abranger somente servidores titulares de cargos efetivos que foram admitidos por intermédio de concurso público,
Os servidores com outro tipo de vínculo com a administração pública são segurados obrigatórios do regime geral. Neste contexto, uma vez que durante a fiscal não foi apresentada a fiscalização, a relação dos servidores efetivos, servidores constantes nas folhas de pagamento da Câmara foram considerados segurados do regime geral e apuradas as contribuições devidas lançadas no levantamento, Câmara Folha de que compreende o período de julho de 2011, acho que é julho de 2001, perdão, julho de 2001 a abril de 2004. Do mérito. Alega a defesa que o levantamento não individualiza cada um dos segurados arrolados. O levantamento CFG é bem verdade, não identifica normalmente os segurados cujas remunerações compõem as bases de cálculo do levantamento, mas sabendo que se trata de folhas de salários empregados, são esses facilmente identificados pela notificada através das folhas de pagamento da Câmara Municipal do período correspondente. Já o levantamento CAG individualiza cada um dos levantantes, contribuintes individuais autônomos que prestaram serviço à Câmara, cuja remuneração serviram de base ao levantamento, conforme fez 5052. O auto de infração de final 499-7, lavrado contra o senhor prefeito municipal, foi pela não apresentação da totalidade do documento da prefeitura solicitado durante o procedimento fiscal, o que não significa que os processos de pagamento de folha de pagamento do pessoal da Câmara de Vereadores do período objeto da notificação não tenham sido apresentados. A defesa cita que houveram recolhimentos no período objeto dessa notificação que precisam ser considerados. Recolhimentos feitos pelo notificado através de parcelamento, através de guias da Previdência Social, que são relacionados aos relatórios de documentos apresentados, RDA, folhas tais, que, por sua vez, juntamente com o relatório de apropriação de documentos apresentados, folhas 4248, informariam os levantamentos aos quais observa-se que que os recolhimentos feitos pela Prefeitura foram do montante apurado e lançado na NFLD 35.727.563. Na fase da documentação juntada pela defesa, não há um único documento que tenha relação direta e possa interferir nesse lançamento, tanto no que diz respeito aos faturadores, remuneração paga ou decreditada a contribuintes individuais e servidores da Câmara Municipal, ou ainda recolhimentos que tenham sido apropriados. Por essa razão e pelas razões já mencionadas, não existe razão notificada para requerer a nulidade e a procedência de notificação, nem foram apresentadas razões suficientes para a ação da diligência. Quanto à apresentação de novos documentos, o contribuinte tem todo o direito de fazer no prazo que será lhe oportunizado para o recurso, e não foi juntado mais nada. Desse modo, a conclusão da delegacia de origem foi pela procedência da notificação e, portanto, declarou o contribuinte devedor do crédito apurado na FLD e epígrafe. Eu, deste modo, ratifico as razões decididas do julgamento de primeira instância, dizendo que carece de razão a recorrente. Saliento, todavia, que a pretensão de decadência levou em consideração o disposto na súmula vinculante número 8 do STF, que possui data posterior à apresentação do recurso deposto. Ocorre que, seja por contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 173 CTN, ou pelo 150 parágrafo 4 CTN, não transcorreu o prazo quinquenal. Este período de apuração é de julho de 2001 a abril de 2004, sendo o contribuinte cientificado o lançamento em 29 de junho de 2004. Antes disposto, voto por negar o provimento ao recurso. Ok, doutor Martim. Algum questionamento, dúvidas? Não vou colher os votos, então, que faço de imediato, doutor Mário. Obrigado, senhor presidente. Eu vou acompanhar o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Dona? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unidade de votos, negar provimento ao recurso para o item 66. Vamos passar ao 67, então, doutor Martim. A partir de agora, vou dar uma resumida um pouco mais no que for possível, né? Porém, nesse caso, já tem uma questão diferente, que nesse caso eu entendi que a parte do débito, grande parte, está decaído. Aqui a discussão se trata de entre 95 e dezembro de 98. Então, aqui, a DRJ rejeitou a alegação sobre o fundamento do prazo decadencial ser decenal. A contribuinte apresentou o seu recurso voluntário alegando decadência quinquenal. Tem razão em parte recorrente, após a interposição do seu recurso, foi aprovada a súmula vinculante número 8 do STF, né, que assim dispõe. São inconstitucionais parágrafos únicos do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e 4546 da Lei número 8.212. Então, superada a questão, cabe agora verificar se aplicava a contagem do prazo decadencial do parágrafo 4 do 150 ou pelo artigo 173.1 âmbito CTN. Então, eu cito a súmula CARF 99, trata de contribuições previdenciárias,
que exige o pagamento antecipado. No caso, eu, de novo, fazer aquela alteração para dizer que não tem nem o pagamento antecipado e também, sem fazer qualquer juízo de valor a respeito, também não existe a declaração do débito. Deste modo, é inaplicável 150, parágrafo 4º, CTN. A contagem, então, deve ser realizada pelo artigo 173.1, também do CTN. Deste modo, a decadência deve ser reconhecida em parte. Ocorre que, em relação à competência em novembro de 98, o vencimento do tributo se deu em dezembro de 98. Assim, em relação a essa competência, o primeiro dia do vencimento em que o lançamento poderia ser efetuado foi 1º de janeiro de 93, encerrando-se em 30 de... Não, está errado aqui um pouco a conta, é 99, né? 99, encerrando-se em 31 de dezembro de 2003. Sendo assim, sendo a contribuinte certificado o lançamento em 22 de junho de 2004, deve ser reconhecida a decadência da competência novembro de 98 e das anteriores a ela. Contudo, há uma única competência não abrangida pela decadência, que é a de dezembro de 98, cujo vencimento de tributo ocorreu em janeiro de 99. Em relação a essa competência, o primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ser efetuado foi 1º de janeiro de 2000, encerrando-se em 31 de dezembro de 2004. Assim, sendo a contribuinte certificado o lançamento em 22 de junho de 2004, não há decadência em relação a essa competência. Deste modo, respeitando-se o teor da súmula vinculante número 8 do STF, se não realizada a contagem do prazo inicial na forma do artigo 173.1 CTN, deve ser reconhecida a decadência do lançamento em relação às competências até novembro de 98, inclusive. Agora, passo a análise das demais questões de recurso voluntário, como visto acima no relatório. O recurso voluntário foi apresentado nada mais é do que uma cópia da impugnação apresentada, a qual já foi analisada pela primeira instância de julgamento administrativo. Então, conforme faculta o artigo 57, parágrafo 3º do regimento CARF, eu adoto as razões, salvo em relação à decadência, que já restou apreciado. Então, eu transcrevo em parte o acordo da primeira instância. Algumas questões vão se repetir. Alega o princípio da verdade material e real, alega já apreciado, alega defendente de cerceamento do direito de defesa, também já apreciado. A questão da decadência, eu já apreciei nesse voto. Rejeitada a alegação de nulidade de procedimento de defesa, rejeitada a alegação de falta de pessoal e preparo técnico de servidores para apresentar a documentação. Eu fiz uma observação aqui quando fui grifar, que eu tenho um parágrafo, que é o item 4.10, que eu transcrevi sem querer, eu não copiei e cola da decisão, está duplicado aqui, então depois do item 4.7 tem um parágrafo que tem 4.10, são 5 linhas, essa parte não é desse voto, tá? Só para pagar. A fiscalização previdenciária, conforme informa o relatório fiscal, durante a sessão fiscal, solicitou a documentação necessária à identificação dos vínculos servidores perante o município, a partir da emenda constitucional número 20 de 98, para a devida separação dos servidores efetivos abrangidos pelo regime próprio, daqueles contratados comissionados e demais servidores abrangidos pelo regime geral da Previdência Social. Não tendo sido disponibilizada a documentação referida, a fiscalização considerou, a partir de dezembro de 98, todos os servidores do município como segurados do RGP, Regime Geral da Previdência Social. Essa notificação, no que tange ao fato gerador, a remuneração de empregados de levantamento FPP, abrange o período de 95 a 97 e dezembro de 98, depois da emenda constitucional 20 de 98. Como o município não comprovou a existência de seus quadros de empregados efetivos, logo os empregados cuja remuneração não constitui fato gerador das contribuições lançadas na competência de dezembro de 98, levantamento FPP, são indiscutivelmente segurados obrigatórios do regime geral da Previdência Social. Neste caso, estaria a defendente comprovar o contrário. No entanto, a própria defesa informa que o concurso público só foi publicado e homologado em 2 de fevereiro de 2004, e não faz nenhuma menção a um concurso que tenha sido feito anteriormente, regularizando a situação dos servidores. Então, no mérito, a questão vai mudar um pouco, porque muda o levantamento, né? O item 4.9 aqui do mérito, a defesa questiona a ausência de algumas competências do débito, análise dos autos, verifica-se que o levantamento do FPP deve ser feito no período de julho de 97 a novembro de 98, esse período, inclusive, já foi feito a reconhecida decadência em relação a ele. E nesse período não teria sido identificado os fatos geradores. A defesa também cita que houveram recolhimentos no período objeto da discussão que precisariam ser considerados, recolhimentos feitos pelo notificado através de parcelamento ou através de guias GPS
eles estão relacionados no RDA, juntamente também no RADA, de folha 109/46. Observa-se que os recolhimentos feitos pela Prefeitura foram deduzidos do montante apurado lançado nessa TFLD, conforme o campo créditos considerados de folhas 4 a 13. Aí, da fato, a documentação juntada pela defesa, foi feita pela Delegacia de Jurídica algumas considerações. A Lei 38/97, projeto de lei 120 de 2002, a declaração do senhor prefeito em relação aos aprovados em concurso não interfere no planejamento que compreende o período antes da instituição do regime próprio, com exceção da competência de dezembro de 98, pós-emenda constitucional 20 de 98, já devidamente esclarecido no item 4.7 dessa decisão, que eu já transcrevi. A folha de pagamento de GPS apresentados não se referem ao período objeto dessa notificação. As considerações feitas ao FPM comprovam que o município efetuou parcelamento junto ao INSS. O relatório fiscal e o relatório de documentos apresentados por 18 e 21 demonstram que os outros recolhidos pertencentes ao lançamento do débito compensado e outros créditos foram considerados repartidos no montante apurado. Os documentos pertinentes à ação cautelar ouvida contra o senhor Ailton Souza Silva com prova afirmativa notificada do desvio de documentação pertinente ao período de 94 a 96 e fortalece o procedimento da associação em buscar outros documentos para apurar as conclusões previdenciárias na ausência de documentação irregular. E também que os documentos apresentados não contrapõem o lançamento. No caso específico aqui tratado, o defininte requer diligência e prorrogação para apresentar novos documentos, então, no momento algum, o documento afirma que todo documento solicitado através do TIAD está disponível para análise por parte dos auditores fiscais. Muito pelo contrário, o defininte deixa evidente não possuir a documentação. Por essa razão, considera-se o pedido de isso foi julgado procedente a notificação e mantido o lançamento. Então, eu ratifico as razões exigidas da primeira instância, entendo que carece de razão recorrente quanto às matérias citadas, salvo no que tange a decadência, o qual foi neste voto em parte reconhecida. Foi disposto a dar parcial prometer recurso para reconhecer a decadência do orçamento tributário até a competência novembro de 98, inclusive. Ok, obrigado. O Caio tinha levantado a mão antes, não sei se ainda permanece o questionamento. Eu tenho um questionamento também, mas primeiro o Caio. Por favor, Caio, estou com a palavra. É só tirar uma dúvida, eu estou tentando baixar aqui os autos e não está demorando, então por isso que eu não consegui ver direto. Esse período não envolve a competência 13. Já não reparou se do 13º? A minha questão era exatamente essa também. A princípio não, a princípio envolve a competência 12. Porque a competência 13 tem aquela diferença, né? A competência 13 vence em dezembro. Então, ela, para efeito de decadência, ela segue a competência 11, né? Então... Eu teria que olhar a auto-infração e ver se não tem a... eu tô tentando abrir o processo, mas está demorando para copiar aqui. Vou tentar ver aqui. Mas se ela segue a 11, eu estou dando a 11. Isso, mas é que daí você tem que acrescentar que 13 também segue a mesma... Você vai dar decadência até 11 e 13. Até 13 de... deixa eu ver se 13 de 98. Né? Tem que conferir se tem. Quem tem aqui empregada doméstica sabe que tem que pagar uma parcela já em novembro, tem que pagar o adiantamento, né? 13º. E para as empresas tem essa questão, né? Vence em dezembro. É um detalhezinho que a gente às vezes se passa, mas é importante. Tô abrindo aqui, tá, Caio? Só... O levantamento FPV tem a competência 12, só não tem a 13. Aparentemente não.
Tô olhando aqui, não tô Eu vendo. não estou conseguindo abrir nem o e-processo e nem Eu tô abrindo, eu já abri, tô olhando. Mas o processo meu tá bom aqui, Caio, também. Abri rapidinho. Não. Então, eu não sei por que o meu aqui está demorando demais. Acho que não tem a 13 mesmo, não. Eu também não achei a 13. Então tá. Não tem. Os dois conferiram, tá bom. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente passa a votação. Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Mila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Então ficou unanimidade de votos. Negar provimento. Esse aqui foi... 67? Foi o 67, né? Esse aqui foi parcial. Parcial provimento para reconhecer a decadência até novembro de 98, inclusive. Isso. Ok, então vamos passar ao 68. 68 não tem a questão da decadência, então ele vai ser similar ao 66. Eu transcrevo novamente então aqui o acórdão de origem, adotando algumas razões de decidir conforme o artigo 37, parágrafo 3º, apenas salientando que após o julgamento de primeira instância sobrevê a súmula vinculante número 8, então na parte do voto do acordo de origem que fala em prazo decenal, eu não reproduzo essa parte, e no caso o prazo é quinquenal. No entanto, ainda que seja prazo quinquenal, não está abrangido do débito da decadência, porque aqui a discussão é do período de 2001, janeiro de 2001 a junho de 2001, e a contribuinte foi cientificada do lançamento em julho de 2004. Então, não tinha nem fechado ainda 3, 4 anos do prazo, então não há que se falar em decadência. Então, transcrevendo o voto, algumas partes já foram tratadas dos outros, que é a questão que ela diz que a documentação se baseou em apuração de salários das contribuições, ela que já foi apreciada no outro voto, quanto aqui se trata do levantamento CAG, em razão da deficiência da documentação disponibilizada durante o procedimento fiscal. A Lei 8212 estabelece a obrigação de que tem a empresa disponibilizada a prestação beneficiária a documentação solicitada, autoriza essa mesma prestação, caso a negação apresentada deficiente de documentação, a escrever de ofício, importância, né? Então, o antes seria do contribuinte. A questão da decadência, a gente já referi que não tem no caso. Alega defendente cerceamento de direito de defesa, que, conforme já referi nos outros casos, não exige, vigente de ser preliminar. Falo do prazo exíguo do TIAD, também já apreciado nos outros votos. A justificativa da canção do período de janeiro de 94 a dezembro de 96 inexiste nos arquivos da prefeitura, interfere no lançamento, compreende o período de janeiro a julho de 2001, então, mais uma vez, ela contesta um período que sequer está na SALID, há uma confusão na defesa. Ela também fala que o regime próprio ocorreu a partir de fevereiro de 2004, e o caso aqui se trata de período de 2001, então também não se aplica. Bom, no item 4.9 a 4.11 é a parte mais diferente, então. Contrariamente ao que afirma a defesa, o levantamento CAG indica o nome da contribuinte individual que prestou serviço à Câmara Municipal das competências maio e junho de 2001. O senhor, não vou ler o nome, né, mas tá aí, que recebeu a remuneração mensal de R$ 604, base de cálculo da contribuição do contribuinte individual administrador autônomo, base de cálculo, acho CIN de ADMI alto. O levantamento CFG bem verdade, identifica nominalmente os segurados cujas remunerações compõem a base de cálculo e levantamento, e nem precisa, pois como trata de segurados empregados de serviços da Câmara Municipal, constantes de folhas de pagamento são facilmente identificados pelo notificado. A defesa cita que houveram recolhimentos no período, mas é referido que o RDA e o RADA, eles informam levantamentos quais houve esses apropriamentos, então não há prejuízo ao contribuinte. Também, da farta, a documentação apresentada em defesa, não há um único documento que se refira a essa notificação,
porque ela apresenta documentos de períodos diversos, né, que é o período, aqui é janeiro a junho de 2001, ela precisa de outros períodos, e diante disso foi julgado procedente a notificação, e eu adotando esse entendimento, também ratifico a decisão de origem, e não há período decaído em que pese o segundo vinculante número 8 tenha sido posterior, não há decadência. Então, disposto, voto por negar o provimento ao recurso. Colegas, algum esclarecimento? Não. Não. Passou a votação. Acompanhe o relator, senhor presidente. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho também. Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho o relator. E Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Fica negar provimento ao recurso. E agora vamos fazer intervalo. Vamos fazer 10 minutos aí de intervalo, tá? Que está um pouco sob controle. E depois o Martim termina. E aí eu e a Ludmila depois, tá? Então, Perfeito. 10 minutos a partir de agora. No meu relógio são 10h33. 15 para as 11 a gente volta, tá bom? Tá bom. Tá bom? Pode pausar a gravação então, por favor.